Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos necessariamente que horas você vai acompanhar, mas essa conversa sobre a reflexão do Evangelho para além dos tempos, ou seria para além dos templos? Fica aí a reflexão e você pensa, imagina, pratica como você vai ver essa roda de conversa. Hoje tenho aqui comigo meu querido irmão, companheiro Frei Gilvander. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Darlan Oliveira, uma alegria. E vamos lá, nessa perspectiva, realmente, esse nome é muito eloquente, é Evangelho para além dos templos e dos tempos. É para a gente perceber que o Espírito de Deus e o projeto de Deus não está muito só dentro dos templos não, né, Darlan? Com certeza, vai sempre além, né? Reforçar mais uma vez aqui que essa conversa, essa reflexão sobre o Evangelho, que semanalmente apresentamos, fazemos uma grande roda aqui, e esse Evangelho é sempre transmitido por 4 canais. O canal Causas da Vida, o canal do nosso querido, que nos acompanha hoje, Frei Gilvander, nosso irmão Marcelo Barros, e o nosso querido cantor, músico, musicista, poeta, Zé Vicente. Hoje, 32º domingo comum do ano B, o evangelho lido nas comunidades é Marcos capítulo 12, versículos do 38 ao 44. E conta, Frei Gilvander, que em Jerusalém, na semana anterior à sua Páscoa, e também pela última vez em sua vida terrestre, né, Jesus vai ao templo. E ali ele ensina o povo, ele lá diante do cofre, né, do tesouro do templo. E alguns versos antes, é interessante que o evangelho tinha contado sobre um diálogo entre Jesus e o escriba, né, que era professor de Bíblia. De fato, Jesus considerou até como uma boa pessoa. Agora, nesse texto que a gente escuta hoje, ele acusa os escribas, né, que eram conhecidos como os intelectuais da época, e religiosos que se apresentavam como pessoas piedosas. Por isso, é muito frequente eles eram encarregados de administrar os bens das viúvas. Diga-se de passagem que as viúvas eram as pessoas mais marginalizadas, mais injustiçadas da sociedade naquela época. Elas eram, inclusive, consideradas incapazes de gerar por si mesmo as suas vidas. E aí, esse evangelho de hoje nos convida à reflexão que esse tipo de religião, que só se serve dos pobres, é justamente o contrário da fé que une o amor a Deus e ao próximo. E aí, Frei Gilvander, nesse clima de denúncia profética que começa esse evangelho, fale mais para a gente sobre essa passagem. Exatamente, meu querido irmão Darlan. Esse evangelho, Marcos 12, versículos de 38 a 44, realmente ele coloca para a gente uma questão fundamental, né? Nós temos que militar e participar da cultura da prosperidade, ou a gente deve se comprometer com um projeto de doação da vida, de partilha da vida? De fato, esse evangelho é muito claro que, num clima de denúncia profética, Jesus se senta diante do cofre do templo, né, em Jerusalém, fica observando a atitude e o comportamento das pessoas fazendo doações. E Jesus, como mestre e como juiz, pronuncia sua sentença contra aquele tipo de religião. Sua profecia tem 2 partes nesse evangelho. Na primeira parte, há uma denúncia dos escribas que transformam o saber deles em dominação. Vai dizer lá que eles gostam de sentar nos primeiros lugares na sinagoga, né, no templo religioso, gostam de ocupar as primeiras posições dos banquetes, né, e banquete não era só uma festa, era negócio também de você fazer amizades e fazer negócios, né? E na segunda parte desse evangelho, Jesus vê pessoas ricas que passam e vão depositando suas ofertas no cofre. Em meio às pessoas ricas, Jesus vê uma pobre viúva que vem e deposita na caixa 2 pequenas moedas. O evangelista Marcos, Darlan, faz questão de apresentar como a viúva uma mulher sozinha,
alguém que pede esmola, pessoa mais empobrecida na sociedade, aquela pessoa que não consegue se sustentar com as próprias forças. Conforme o Evangelho, essa viúva coloca no cofre 2 pequenas moedas. Então, aquela viúva entregou ao templo mais do que todos os ricos que doavam muito ali. Jesus acrescenta, ela deu daquilo que lhe fazia falta. A viúva não deu o que sobrava como os outros, porque naquela época e hoje também tem muita gente especialista em doar o resto, né? O que não lhe serve mais para nada. Então, Darlan, eu suspeito que nesse domingo agora, após ler esse evangelho, muitos padres e pastores vão elogiar a viúva pobre, não é? A gente percebe, né? Quando o texto traz, Jesus valorizou a sua oferta, que qualitativamente já foi muito, né? Porque era além do que ela possuía, né? Aquilo significava muito para ela. Só que a gente para pensar que esse tipo de comentário, ele meio que esquece o contexto de julgamento que Jesus estava fazendo do templo. Como eu estava falando agora há pouco, há dois versos antes desse texto, Jesus tinha denunciado a exploração dos escribas, principalmente sobre as viúvas. Com isso, Jesus não apenas elogiou a doação da viúva, mas principalmente denunciou que o templo extorquia essas viúvas, que o templo devorava os bens dos pobres, da viúva. Ou seja, o templo, enquanto uma instituição religiosa, né, meio que, vamos dizer ali, né, com tentáculos políticos, econômicos, administrativos, eles estavam sendo parte de uma engrenagem social de exploração do povo. Deixa bem claro que tinha uma aparência religiosa, mas essencialmente era uma máquina de exploração do povo. E hoje, Frei Wander, vamos atualizar essa palavra para hoje? Exatamente, esse evangelho ele é muito eloquente. Imagina, se esse evangelho incomodou, né, os escribas daquela época lá e os ricos que estavam doando muito, e Jesus, meio parecido como lá no evangelho de Lucas, né, quando ele dá um tabefe assim no aquele sacerdote, o levita, e elogia o samaritano. Aqui, hoje, a palavra de Jesus julga e condena os tipos de religião que torna as pessoas pobres ainda mais pobres. Essas palavras do Evangelho de Marcos condenam os dízimos extorsivos, condena a opressão do sistema religioso, quando se torna uma empresa mercantil. Segundo a Bíblia, Darlan, é preciso de recordar, o dízimo era uma espécie de oferta voluntária, não era obrigatório. Era para socorrer principalmente as viúvas e os órfãos, os mais injustiçados da sociedade. Por exemplo, segundo o profeta Malaquias, o dízimo é para que não falte alimento no templo. Para quê? Para doar para quem precisa. E lá no livro do Deuteronômio diz que o dízimo será partilhado com o levita que não recebeu uma parte na herança de vocês. O levita é aquele que era para ser a liderança do povo, mas ele ficou sem terra. O dízimo é para ser partilhado com o levita, com o imigrante, com o órfão, com a viúva, que vivem nas suas cidades e ficaram saciados. Diz lá em Deuteronômio. Então, fazer proselitismo sobre o dízimo, como se Deus abençoasse quem doa mais, para angariar fortunas em nome da fé das pessoas, não é justo e não tem uma fundamentação legítima bíblica. A teologia e a espiritualidade, que hoje se chamam de teologia da prosperidade, tá, por exemplo, na expressão, abre a tua carteira e doa que Deus te abençoa, afirmam muito os que têm interesse em acumular dinheiro. Isso é uma espécie de insulto ao Deus de Jesus Cristo e a esse evangelho que nós estamos lendo hoje, de Marcos 12, versículos de 38 a 44. Esta ideologia da prosperidade, porque se trata de fato da ideologia, um mascaramento da realidade, não é teologia. Na prática, Darlan, é um tipo de teologia do domínio,
que usa e abusa da fé do povo para acumular riquezas. Isso é um dos muitos tipos de idolatria. É querer controlar Deus e usá-lo para fins escusos. Agora, Darlan, contrariamente a esse sistema, Jesus propõe uma prática de partilha, não é? Com certeza. E a prática da partilha que Jesus propunha, né? Desde o tempo do maná do deserto, como diz, a Bíblia revela como um projeto divino e que é, como eu já falei, contrário a isso. Tem como diferencial o fato de ser comunitário e não pode ser apenas uma doação particular a uma instituição eclesiástica. A partilha deve ter como razão de ser a vida em comum. Tudo que é necessário aos irmãos precisam ser partilhado. E lá no livro do Atos dos Apóstolos, né, em Atos 2, cada pessoa coloca em comum o pouco que tem e recebe de acordo com as suas necessidades. E isso pressupõe um outro tipo de sociedade. Mas as igrejas, principalmente as cristãs, né, devem profeticamente apontar para esse caminho de comunhão e partilha, para aí sim, a partir da necessidade das pessoas e também dos grupos mais injustiçados, Frei Wander. Exatamente, Darlan. E a gente percebe, ó, há 15 dias atrás, nós analisamos no Evangelho o milagre da cura do cego Bartimeu. Depois, a gente analisando mais profundamente, a gente percebe que o Evangelho faz questão de dizer que o cego se torna o discípulo autêntico, verdadeiro. E nesse Evangelho aqui, Marcos está querendo mostrar também, olha, a viúva está sendo a discípula autêntica, verdadeira. Siga o exemplo dela. Está partilhando não só aquilo que sobra, mas o principal, a vida dela está sendo uma vida de doação. E esse detalhe, Jesus não estava inventando a roda não, Darlan, porque muitas das tradições espirituais da humanidade começaram pela atitude de renunciar a riquezas e ao poder. Por exemplo, no século VI, antes da era cristã, na Índia, o príncipe Siddhartha Gautama deixou o palácio, renunciou à vida de ser nobre e passou a viver como mendigo para alcançar o despertar e se tornar Buda. No budismo, que tem como referência assim a vivência da compaixão e da misericórdia. Conforme a tradição judaica, Moisés renunciou a ser príncipe do Egito e se refugiou no deserto para se tornar profeta de Deus e libertador dos povos escravizados debaixo das garras do imperialismo dos faraós lá no Egito, né? Outras tradições, Darlan, têm histórias semelhantes. No entanto, quando se institucionalizam, as religiões tendem a ter muito dinheiro e riqueza. As religiões, quando se transformam em instituições, priorizam a reprodução do seu corpo, da sua instituição. Isso torna cada vez mais distantes dos princípios originários. Nesses primeiros séculos, né, da era cristã, pastores da igreja, como João Crisóstomo, Basílio de Cesareia, eles afirmavam que a riqueza e a concentração de bens é claramente um sinal de roubo e que aquilo que sobra a cada um é propriedade dos pobres. Em nossos dias, acontece ao contrário, né? Alguns pastores e líderes eclesiásticos criaram a teologia da prosperidade. Você falou sobre ela agora há pouco. Também chamada de teologia do domínio. E curioso que essa teologia sustenta que a riqueza é sinal da bênção divina. E uma forma de garantir a continuidade dessa bênção é oferecer ainda mais dinheiro ao pastor, ao padre, à igreja, enfim, né? Dizem que quanto mais as pessoas tornam a igreja rica, mais Deus abençoa. Que Deus não escute isso. Isso é mentira, gente. Isso é algo que oprime, né? Além disso, desenvolve essa teologia, ou melhor, essa ideologia do domínio, que propõe que, em nome de Deus, né, a hierarquia religiosa, sobretudo nas igrejas pentecostais, neopentecostais, eles desejam um domínio da sociedade, né? Eles querem impor as doutrinas e os dogmas da igreja para toda a sociedade. Diga-se de passagem, aquele
aquele tríduo Deus, Pátria e Família tem feito um arsenal no Brasil, que a gente tome muito cuidado quando a gente ouve isso, né? Esse povo ignora totalmente que o Brasil é um Estado laico, segundo a Constituição Federal, né, atual, de 1988, o que é muito bom, pois garante o direito de liberdade religiosa para todas as pessoas, independente de sua afiliação religiosa. Em um Estado confessional, teocrático, a liberdade religiosa, para quem não pertence à religião oficial, ela é proibida. E aí que começa todo o processo de perseguição religiosa sobre quem confessa uma fé diferente da religião que é do Estado. E isso resulta vai para além, né, da violação do direito humano, que também a liberdade religiosa entra nesse processo. Vamos atualizar isso aí, Frei Wander? Exatamente, Darlan. E em nossos dias, nas dioceses católicas, né, as paróquias procuram revalorizar a pastoral do dízimo. E as pessoas se inscrevem, né? Tem aquele carnezinho, a pessoa se compromete lá a doar todo mês e tudo. Cada pessoa deve voluntariamente declarar quanto pode dar mensalmente. Não se deve associar a pastoral do dízimo à oferta ao templo. Deveria ser bem mais uma pedagogia de economia de comunhão, ou da economia de Francisco e Clara, sempre baseada na partilha e na comunhão. Darlan, a grande filósofa judia Hannah Arendt, nasceu em 1906 e faleceu em 1975, ela propunha que a dignidade humana se expressa mais profundamente quando se passa da atitude individualista a uma postura relacional do agir social e político. Portanto, o que dá valor às nossas ações é o grau de amor que as acompanha e a comunhão que nossos atos podem gerar. E esse evangelho, Darlan, está nesse sentido porque é um puxão de orelha muito grande nos escribas e nos ricos, porque eles gostavam dos primeiros lugares, tanto na sinagoga, no templo, ou nos banquetes, e gostava de fazer orações, mas para aquela fachada. E, no entanto, nesse evangelho, Darlan, se repete 4 vezes a expressão pobre, viúva pobre. Quer dizer, a ênfase está aí. Olha, essa aqui que é a discípula verdadeira. Jesus, que era sempre atento e muito curioso para ver os sinais que estavam acontecendo na realidade, ele mostra, vamos seguir o exemplo de doação de vida e de partilha que a viúva está propondo. Falei da Igreja Católica. E nas igrejas pentecostais ou neopentecostais? Será que é diferente, Darlan? Então, nessas, né, ao menos das pessoas pobres, vamos assim dizer, é cobrada literalmente, podemos dizer assim, a 10ª parte de tudo que ganham. E em alguns lugares eu já vi meio que uma pressão psicológica, podemos assim dizer, né? Alguns pastores, grandes pastores, diga-se de passagem, têm rendas calculadas em milhões, né? E aí fica difícil imaginar que cada mês eles depositem para a igreja deles próprios a 10ª parte dos milhões que eles possuem. E aí cabe uma reflexão que entre os 10 brasileiros considerados mais ricos do mundo, 2 deles são pastores de igrejas pentecostais, que são formadas principalmente da população empobrecida desse país. É, no mínimo, contraditório. Não é justo nem ecumênico conservar preconceitos contra essa imensa quantidade de pobres que acabam fazendo como uma viúva, né? Como uma viúva pobre desse evangelho. Dão de si mesmo tudo o que possuição, sem dar conta de que a religião ritual e do templo, seja nas igrejas pentecostais, seja em algum grupo mesmo católico, merecem hoje a crítica, né, profética que Jesus fez ao templo e não às pessoas mais pobres. De acordo, Frei Wander? Exatamente. Darlan, então fica aí a nossa simples e singela contribuição aí para a gente entender um pouco da beleza espiritual, ética e profética desse evangelho. Lembrando, né, Darlan, que nós estamos no mês de novembro, que é mês da consciência negra, né? Dia 20 de novembro, Quilombo dos Palmares, se inspirar nas energias ancestrais, tempo de se aquilombar, tanto no
campo quanto na cidade, né? E vamos seguir. E quem gostou dessa nossa prosa aqui, né, Darlan? Dê seu like e compartilhe para que outras pessoas também possam beber um pouco dessa proposta do Evangelho para além dos templos e dos templos. Né, Darlan? Com certeza, Frei Wander. E para encerrar essa roda de conversa, a gente vai deixar também a música do nosso companheiro Chico César, Deus me proteja de mim. Beijo no coração, meu povo. Gratidão. Estamos juntos em mais uma semana. Até a próxima. Com grande Chico César. Que beleza. Maravilha. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Oi, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos